Olá, nobres vestibulandos, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Rafael Moreira e eu estou aqui para dar uma super dica para vocês que estão se preparando, reta final para os principais vestibulares do nosso país, principalmente o Enem. Então, nós estamos aqui para falar de um dos grandes assuntos que vem sendo discutidos na mídia nacional, na mídia internacional nos últimos meses, diante de vários temas, já que nosso ano de 2014 está sendo muito movimentado, muito dinâmico, muito frenético, diante aí de uma gama de assuntos super importantes. Então eu e os meus colegas do Tô Enem Aí estamos aqui para dar as principais dicas de atualidades para você. Então nós estamos aqui agora para falar de quê? Dos conflitos existentes na Ucrânia, que tem como pano de fundo aí uma nova edição da Guerra Fria, que vai envolver as duas grandes potências bélicas mundiais. De um lado, os Estados Unidos, comandados pelo meu primo Barack Obama. Do outro lado, nós temos a Rússia, Vladimir Putin, um dos homens mais influentes do mundo, vem aí enfrentando juntamente com o país da América do Norte uma briga, uma disputa geopolítica que a gente, diante de uma visão bem ampla do que está acontecendo, a gente não consegue ver o fim desses conflitos, já que não é o primeiro e nem vai ser o último dessas duas grandes potências que, repito, tem como pano de fundo a Ucrânia. A Ucrânia é só apenas um pretexto para que esses dois países possam mostrar as suas forças políticas diante da geopolítica e da economia mundial. Não é o primeiro, te falei, bem recente, ano passado, nós tivemos no lugar da Ucrânia a Síria. A Síria comandada pelo ditador Bashar al-Assad, que os Estados Unidos da América pretendiam invadir militarmente este país localizado no Oriente Médio, e a Rússia impediu essa invasão. Então foi travada aí uma grande guerra geopolítica. E agora, Ucrânia, mesmo sabendo que é um assunto que surgiu no final do ano passado, mas ele se desdobra ainda hoje e vai repercutir em todos os assuntos possíveis que você puder imaginar, inclusive essa guerra, essa disputa lá no leste europeu envolvendo Estados Unidos e Rússia influencia, olha só pessoal, o que é globalização, diretamente até na economia brasileira. Presta bem atenção, para que nós possamos entender esse assunto muito bacana, show de bola, vamos à nossa lousa mágica fazer uma contextualização sobre o tema. Vamos lá? Olha só pessoal, então quando nós falamos aí dos conflitos na Ucrânia, a gente tem aí o mapa da Europa e vai reviver de uma maneira bem rápida o contexto, bem rápido, hein? Não vou demorar. O final do contexto da Guerra Fria. O final. O professor escreve direito? Vamos lá. Espera aí, apaga aqui. Esse fria tá feio. Pega aqui o pincelzinho. Vamos lá, professor. Guerra Fria, que se encerrou em 1991 com o desmembramento da União Soviética, que era uma supernação formada por 15 países, dentre eles Rússia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, que é o nosso tema, Cazaquistão, dentre outros países, galera. Então, o que vai acontecer? Quando nós pegamos aqui esse contexto, início dos anos 90, num curto espaço de tempo, muitas mudanças. O desmembramento da União Soviética com a transferência do poder de Mikhail Gorbachev para Boris Yeltsin,
certo? No ano seguinte, 1992, nós assistimos à transformação do mercado comum europeu em União Europeia, o maior, o mais influente, o mais importante bloco econômico do planeta Terra, que naquele contexto, 1992, contava com 12 países. 12 países que, 3 anos depois, 95, esse número chegava a 15. Detalhe, hein? Qual é o detalhe, professor? O detalhe é que esses 15 países faziam parte do contexto da Europa Ocidental, lá da Guerra Fria, a Europa capitalista. E quando a União Soviética deixou de existir, foi formada a SEI. Professor, é muita sigla, tenha calma, vai dar certo. De um lado, a União Europeia, do outro, a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. É uma espécie de União Soviética capitalista, já que quem desfez a União Soviética foi a falência do socialismo. Então, para que Moscou não pudesse perder a sua influência, formou esta espécie de bloco econômico. Com um detalhe, dos 15 países que pertenciam à União Soviética, apenas 12 vão fazer parte da SEI. Vixe, professor, cadê os outros 3? Está aqui, ó. Estônia, Letônia e Lituânia. Estes países pularam barco, já foram para a influência do outro lado do continente. Então, a gente já começa a desdobrar o que vai acontecer na Ucrânia. É a Rússia perdendo influência em seu território que durante décadas ele comandou, conforme nós colocamos aqui, ó, no mapinha daqui, ó, tudo isso aqui era influência de Moscou, além da União Soviética, os países satélites europeus, ó, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária. Muito bem, professor, volta para cá então. Então, o que vai acontecer? Presta bem atenção. A União Europeia tinha desde o seu início, como até hoje, um objetivo de quê? De ampliar. Vamos ampliar a nossa área de influência na Europa e no mundo. No mundo com as nossas negociações, na Europa trazendo novos países. O que vai acontecer lá nos anos 2000, onde em 2004, ou seja, há 10 anos atrás, olha aí que importante, há 10 anos atrás, o bloco ganhava 10 países de uma vez só. 10, professor? 10. De onde são esses 10 países? Do leste europeu. Olha aí, a União Europeia avançando sobre o território que até bem pouco tempo atrás era de influência da Rússia. Vixe, professor, desses 10 países, eu posso citar alguns? Posso. Dentre eles, eu cito República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Malta, Chipre, né, professor? Olha aí, essa rapaziada que estava sob a batuta de Moscou passa para o outro lado e a influência da Rússia reduzindo cada vez mais. Onde? 2007, o mundo assistiu mais 2 países saírem do contexto do leste e irem para o contexto da Europa Ocidental. Bulgária e Romênia passaram para o outro lado e em 2013 o mundo viu mais um. Quem foi a pessoa? A Croácia. A Croácia, que era um dos membros da antiga Iugoslávia, promovendo aí a União Europeia chegar a 28 nações, de 15. Quase dobrou, pessoal, olha aí, quase dobrou
ao longo de 15 anos, 20 anos. E isso faz com que o cenário Guerra Fria se reestabeleça em alguns contextos. Então, a Rússia assistindo a perda da sua influência diante do aumento do contexto da influência da União Europeia, simplesmente o que vai acontecer? Vai acontecer que no final de 2013 a coisa mudou. Presta bem atenção. Além desses 28 países, eu tenho na lista outros: Geórgia, Armênia, Turquia, professor, Ucrânia. Presta bem atenção. Quando foi a vez da Ucrânia, aí o estopim surgiu. Olha só, como assim, professor? Olha aí a Ucrânia no contexto geográfico europeu. É um país que está fazendo fronteira com a Rússia e também é banhado, pelo Mar Negro. Esse Mar Negro é importante para que a Rússia possa ter acesso ao Oceano Atlântico, pessoal. Como assim, pessoal? É bem fácil pelo norte, Lá no norte não é fácil, não. Lá no norte é o Mar Glacial Ártico. Grande parte do ano tudo congelado. Então, o que é que a Rússia faz? A Rússia sai pelo Mar Negro, passa pela Turquia, chega ao Mar Mediterrâneo e vai ter acesso aos países do norte da África, vai ter acesso ao Oriente Médio e vai ter acesso ao Oceano Atlântico. Então, há uma importância econômica, geográfica, quando tratamos de Ucrânia. Então, volta para mim. O que vai acontecer? Simplesmente, a Ucrânia vai ter um tratamento diferenciado nesse contexto da expansão da União Europeia para o leste. Como assim? A Ucrânia, pessoal, mesmo sendo um país aí de grandes extensões, grandes reservas de gás natural, de petróleo, solos férteis, um dos melhores solos do mundo, você vai encontrar na Ucrânia o Chernózio, um solo de origem vulcânica, beleza? Um país de grandes riquezas naturais. Mas, em contrapartida, o que vai acontecer? É um país pobre, é um país onde a pobreza aumenta de forma considerável e que, estando próxima de Moscou, estando sob a influência da Rússia, não vê resultados econômicos positivos. Mesmo grande parte do gás natural que lá é explorado e que passa por lá, já que há um outro contexto importante, é que os gasodutos que saem da Rússia e abastecem os países da Europa Ocidental passam pela Ucrânia. Isso é importante, mas mesmo assim a pobreza é grande. Então, o que vai acontecer? A Ucrânia, assim como os outros países do leste europeu, passa a se aproximar política e economicamente da União Europeia. E neste caso, a Rússia diz, nós não podemos perder a Ucrânia. E aí, quando estava sendo costurado, estava sendo evoluído um acordo econômico, União Europeia e Ucrânia, a gente vai assistir a intervenção de Vladimir Putin no governo de quem, professor? Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych, presidente da Ucrânia, faz um acordo com Vladimir Putin, presidente da Rússia, para que a Ucrânia encerre suas negociações com a União Europeia e estabeleça com o país russo. E aí, professor, simplesmente a população não vai gostar dessa ideia. Então, o pontapé inicial do conflito é esse. Eu falei essa história para você entender a contextualização da Ucrânia diante da Europa e a origem dos conflitos é essa, um acordo que estava sendo traçado com a União Europeia foi interrompido para que um novo acordo surja agora com a Rússia. E automaticamente o povo diz, não vai dar certo, não queremos. Mas por quê? A Guerra Fria está aí. Os russos quebraram
todos os países da União Europeia, da União Soviética, desculpem. Por quê? Porque o dinheiro, o investimento que era para a questão social, para a infraestrutura, para a economia, foi investido na Guerra Fria, lançamento de foguete, homem ao espaço, Yuri Gagarin, bomba atômica. Toda essa Guerra Fria custou muito dinheiro e que empobreceu esses países. Com isso, o que vai acontecer? O povo não quer voltar ao passado. Vem aqui para a nossa tela, olha só, presta bem atenção. Com isso, simplesmente, olha o lance, galera, presta atenção, olha aí. Com isso, simplesmente, olha aqui, Ucrânia. Leste, influência dos russos, a etnia russa. O oeste, etnia ucraniana. Presta bem atenção. Quando Viktor Yanukovych interrompe as negociações com a União Europeia, a população em Kiev começa a promover protestos. E uma guerra civil começa a acontecer na capital do país. Com isso, a Rússia de Vladimir Putin não reconhece os protestos que ocorrem na Ucrânia, em Kiev, certo? Dá asilo político para Viktor Yanukovych. Ele vai sair do país diante de uma pressão do parlamento ucraniano, ou seja, impeachment na Ucrânia. Vladimir Putin não reconhece o novo governo provisório e então Ucrânia e Rússia rompem, certo? Beleza. Com isso, com esta ruptura, olha só, o exército russo passa a fazer manobras na fronteira para amedrontar os ucranianos. E é aí que entra quem? É aí que entram os salvadores do mundo. Estados Unidos da América vão apoiar a Ucrânia contra a ameaça russa. Olha aí, um conflito localizado no leste europeu, os Estados Unidos mais a União Europeia vão estar o quê? Do lado dos ucranianos contra a Rússia. Olha só o contexto da Guerra Fria no século XXI. Que bacana, professor. Com isso, um detalhe vai ficar em xeque. Qual? Isso aqui, ó. Crimeia, galera. A Crimeia vai ser o estopim de toda a confusão. Como assim? Além desses conflitos do impeachment, do apoio russo, do apoio russo ao presidente ou ex-presidente, o apoio americano e europeu para a Ucrânia, a Crimeia, que é um território autônomo pertencente à Ucrânia, a Rússia possui uma base lá e vai solicitar que a Crimeia possa ser anexada ao seu país. Professor, não entendi. Presta bem atenção. Vamos contextualizar. Tudo faz parte de um contexto histórico. Era uma vez um território que pertencia à Rússia, chamado Crimeia. E que lá no contexto da Guerra Fria, a Rússia vai presentear a Ucrânia, dando a Crimeia para este país, certo? Ok, então a Rússia outorga a Crimeia para a Ucrânia pelos bons serviços prestados durante o contexto da Guerra Fria. Perfeito. Então, a Crimeia, mesmo sendo a região autônoma, professor, ela vai estar sob o comando do governo de Kiev. Tem um governo local, mas esse governo local não pode ultrapassar os limites de Kiev. Perfeito. E aí a Rússia só pediu um detalhe. Qual? Ó, eu tô te dando a Crimeia, mas deixa uma base, Sebastopol. Simferopol é a capital da Crimeia. Mas em Sebastopol,
nossa base militar vai continuar, como nós somos amigos, não tem nenhum problema. Aí a Ucrânia, beleza pura, pode deixar a base aí que não tem problema. Mas diante dessa confusão, os soldados russos, dentro da base de Sebastopol, passam a ocupar a Crimeia. E automaticamente o governo da Ucrânia não vai aceitar esta invasão ao seu território. A confusão vai estar aqui. Vários conflitos surgem na Crimeia e vários protestos também. Por quê? Porque a população da Crimeia quer se desmembrar da Ucrânia e se anexar à Rússia, pessoal. É algo inédito, volta para mim. Por quê? Porque hoje nós temos vários movimentos separatistas. Várias regiões na Rússia querem se separar do país para tornar independentes. Já a Crimeia não. A Crimeia quer ser anexada. Por quê? Porque a maioria da população da Crimeia é russa, etnia russa. E como houve a ruptura Rússia e Ucrânia, nós não queremos mais ficar com a Ucrânia. Vladimir Putin, por favor, anexe a Crimeia ao seu país. Então, o que vai acontecer? Vladimir Putin apoia este movimento local, o que vai aí ameaçar uma guerra na região. Com isso, os Estados Unidos vão intervir juntamente com a União Europeia, mas quem vai encabeçar é o meu primo Barack Obama, vai ligar para o Vladimir Putin, e aí várias confusões, disse-me disse, entre os dois presidentes vai acontecer. Com isso, a população da Crimeia convoca um referendo para que, professor? Olha, já que a Ucrânia não quer liberar por bem, vai liberar na lei. Então nós vamos fazer um plebiscito. E dependendo do resultado, o destino será ele. Então, o que foi que a população local? Mais de 90% da população quis se separar da Ucrânia e se anexar à Rússia. E assim, o governo local implantou essa nova decisão e a Rússia recebeu a Crimeia, mesmo sem o crivo da Ucrânia. Olha aí que confusão, pessoal, é muita coisa. De novo, pessoal, todos tenha calma. Houve um referendo, a população votou a favor da anexação na Rússia. Vladimir Putin, beleza, não tem problema, recebo vocês, e a Ucrânia não aceitou, então a Ucrânia não reconhece a Crimeia como um território russo. E a Rússia reconhece a Crimeia como um território russo. E então o clima de guerra vai surgir e com isso, professor, coloca a geopolítica mundial em xeque. E aí, os Estados Unidos continuam pressionando, ameaçando militarmente também a Rússia, e fica aí um clima de tensão, um clima em que o mundo inteiro perde de uma certa forma, porque se houver uma guerra entre esses dois países, que são as duas maiores potências nucleares mundiais, já viu. Então, o que vai acontecer? Se a guerra não ocorreu, graças a Deus, vai ocorrer o quê? Embargos comerciais. Então, os Estados Unidos, juntamente com as lideranças da União Europeia, vão solicitar junto à ONU embargos comerciais contra a Rússia. E a Rússia, tudo bem, não tem problema, mesmo sabendo que há uma grande dependência. Rússia, União Europeia, Rússia. Que dependência é essa? Gás natural. Como assim, professor? A União Europeia é um dos maiores compradores do gás russo. E, obviamente, a Rússia passa a ser o grande fornecedor para as termoelétricas localizadas na Europa ocidental. Então, ambos perdem. Mas a Rússia disse, quer romper, não tem problema. Se você não quer,
tem quem queira. Então, diante disso, a Rússia perdendo a influência no contexto europeu, vamos aqui para a nossa luz a mais para te mostrar o que foi que houve. Olha só, simplesmente, pessoal, aconteceu o seguinte, ó. Europa, Rússia, China. Eita, professor. Olha o que vai acontecer. Os embargos econômicos europeus e dos Estados Unidos, devemos incluir também, XX. O que vai acontecer? Não tem problema. A China se aproxima da Rússia. Então, um mega contrato superior a 300 bilhões de dólares foi assinado entre Gazprom. Quem é a Gazprom, professor? A empresa petrolífera russa, e a CNPC, a petrolífera chinesa. Então, se os europeus não querem comprar o gás russo, a China compra. Olha aí, professor. Olha a válvula de escape da Rússia que muda a geopolítica mundial. Olha aí, galera, comecei o vídeo no fim da Guerra Fria e estou terminando no BRICS. Quanta mudança, hein? Olha só, o BRICS, essa sigla vai dar o que falar. Essa sigla vai comandar o mundo. Chama aqui para nós. Olha só, pessoal. Essa sigla vai comandar o planeta Terra ao longo do século XXI. Quem está dizendo isso não sou eu. São os especialistas chineses, os especialistas americanos, os especialistas europeus. A ascensão da influência do BRICS é impressionante e essa é a prova. Se a União Europeia não quer comprar, tudo bem, alguém vai comprar. A China. A China fechou um acordo extraordinário com a Rússia para compensar o que aconteceu lá na União Europeia. E agora, em agosto de 2014, bem recente, quando tivemos o embargo das exportações de produtos primários partindo dos Estados Unidos e da Europa, que abasteciam a Rússia, o que vai acontecer? Tudo bem, se a Europa e os Estados Unidos não querem me vender carne, frango, alguém vai me vender. Quem? O Brasil. Olha o BRICS aí se aproximando, pessoal. Então o Brasil caiu aí como uma luva essa confusão. Essa confusão lá na Europa chegou num momento importante em que o Brasil precisa acelerar a sua economia. Uma economia que vem tendo um desempenho abaixo da expectativa, mas enquanto que, só para ter noção, a economia brasileira cresceu 2,3% em 2013, o agronegócio cresceu 7%. Tem noção aí? Simplesmente, pessoal, aqui no Brasil, eu tenho a maior empresa de carne processada do planeta Terra. O grupo JBS, proprietário da marca Friboi, é brasileiro. Esse grupo é brasileiro e é hoje considerado o maior do planeta. Eu tenho hoje no Brasil a maior indústria de carne de frango do mundo, Brasil Foods, resultado da fusão Sadia Perdigão. Olha que interessante, pessoal. Então, essas duas empresas e todas as demais existentes no setor aqui no Brasil vão aumentar a sua produção, que vai aumentar a exportação brasileira, que vai melhorar o superávit da balança comercial, para quê? Para fornecer esses produtos que antes partiam dos Estados Unidos, partiam da União Europeia, agora o Brasil vai ampliar a sua influência econômica
por conta desta grande confusão. Beleza? Ok? Falei do Brasil, volta para a Ucrânia, volta para a nossa lousa mágica, por quê? Simplesmente porque hoje o atual presidente, quem é, professor? O atual presidente, Petro Poroshenko. Tenha calma. Shenko. Aqui é um E, tá? O rei do chocolate. Petro Poroshenko, atual comandante da Ucrânia, decidiu oficialmente que a Ucrânia vai retomar as suas negociações com a União Europeia. E a Crimeia? A Crimeia, a Rússia considera seu território e a Ucrânia não. Mas o detalhe é agora para finalizar. Qual é, professor? Que a própria Ucrânia, pessoal, como eu estou te mostrando aqui no mapa, essa parte todinha aqui, ó, ela tem uma influência russa. Ela tendo uma influência russa, outros movimentos contra a Ucrânia, pró-Rússia, surgirão em duas regiões importantíssimas do extremo leste. Uma em Donetsk, ok? E outra em Lugansk. O senhor escreve direito? Lugansk? Calma. Lugansk. Se fosse o nome cearense, no instante eu tinha escrito. Pronto, tá aí. Donetsk, Lugansk, localizados no leste ucraniano, são outras duas regiões que querem o separatismo da Ucrânia e a aproximação da Rússia. Desta vez, Vladimir Putin não tem uma influência direta a favor dessas regiões. Ele teve na Crimeia, mas nessas não, porque ele sabe que a coisa está se complicando diante da geopolítica mundial. E aí, professor, e aí que para finalizar o nosso vídeo, a gente fecha com a queda de um avião recentemente, agora no mês de julho de 2014. Julho de 2014, a queda de um avião no leste da Ucrânia e que nesse momento ocorrem as investigações para saber por que esse avião caiu. Os Estados Unidos afirmam categoricamente que o avião foi abatido por um míssil. E então as investigações surgem, ocorrem nessa linha. De onde partiu esse míssil? Será que foi dos grupos extremistas ucranianos ou foi do governo russo? E essa dúvida fica no ar e isso é apenas para quê? Para que você possa ter a noção do que está acontecendo e, obviamente, passar a acompanhar com mais carinho esse assunto, tá bom? Beleza? Você quer mais? Esse e outros assuntos, www.toenai.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.